Davi, olha para mim, vê como estou e onde cheguei. Eu grito para te ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Bom dia, Joana, bom dia, querido irmão, querida irmã. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos celebrarmos, rezarmos esta comunhão espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje que nossa igreja faz memória à vida e à obra de São Justino, o Evangelho nos convida a refletirmos sobre uma história muito conhecida para todos nós, que é a história do cego Bartimeu. E ela vai dizer assim: naqueles tempos, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, como esse evangelho de hoje é riquíssimo em detalhes, riquíssimo em pequenos pontos que nos ensinam tanto sobre a nossa vida de oração e nossa caminhada com Deus. Primeiro, que nos mostra que o Senhor estava passando e Bartimeu estava à beira do caminho. À beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira. Assim como muitas vezes nós estamos. Nós escutamos o Mestre passar, ouvimos que Jesus está ali, mas a gente ainda não se colocou verdadeiramente na caminhada. Nós somos aquelas pessoas que, não, eu tenho a minha fé, eu faço a minha oração na minha casa, eu tenho as minhas devoções, mas a gente não se colocou ainda no caminho, porque a gente não se colocou com o pé na estrada. E aí depois nós entendemos que mesmo estando na estrada, isso não quer dizer que nós estamos verdadeiramente seguindo Jesus. Porque se a gente olhar com detalhes, é muito interessante a gente perceber que quando Bartimeu percebe que Jesus está passando e ele começa a gritar, o Evangelho diz que as pessoas ao redor de Jesus começaram a falar: cala a boca, Bartimeu. Para de gritar, você está incomodando, está atrapalhando. Para. E quando Jesus para e manda chamar Bartimeu, essas mesmas pessoas viram para Bartimeu e falam: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Eu fico pensando se tinha dois tipos de pessoas naquela multidão: aquelas pessoas que mandaram Bartimeu calar a boca e outras pessoas que falaram: coragem, levanta-te, ou se aquela multidão era bipolar. Porque se num instante eles estavam mandando Bartimeu se silenciar, no instante seguinte eles estão encorajando Bartimeu. E isso nos mostra como no caminho de Jesus nós temos ou estamos em determinado momento como pessoas que estão silenciando aqueles que gritam na fé
e em outros momentos estamos encorajando. E nesse sentido, olhando para as pessoas na minha família, olhando para as pessoas ao meu redor, eu os encorajo a se levantar, afinal, Jesus te chama? Eu sou aqueles que reclamam do barulho que as pessoas fazem, dos transtornos que fazem, dos incômodos que geram? Quem eu sou no caminho? Uma coisa que eu aprendi como pai, e infelizmente muitas vezes eu esqueço, que o comportamento da minha filha diz muito mais do que o que ela fala muitas vezes. Às vezes a gente vê lá a criança chorando, a criança reclamando, e a gente só olha para o choro, para a reclamação, e não entende o que está por trás daquilo. Assim como aquelas pessoas que falaram, se silencia, Bartimeu, cala sua boca. Não entendiam o que tinha por trás ali. Um cego, um mendigo. Quem eu sou nesse caminho de Jesus? Porque volto a dizer, estar na estrada não é necessariamente estar na caminha. Porque seguir o Mestre é essa segunda atitude, de olhar para o outro e falar, coragem, se levanta, o Senhor te chama. E não falar, olha, você está incomodando demais, está atrapalhando demais. Outras pessoas deixam de caminhar conosco por conta das reclamações, por conta das podas, e não são podas, é porque eu não estou achando a palavra agora, porque a poda ela faz a gente crescer. A gente está decepando mesmo, a gente está arrancando fora da videira mesmo, com a nossa atitude, com a nossa chatice, muitas vezes. Agora, por outro lado, quando a gente olha a postura de Bartimeu, a gente vê um homem que verdadeiramente se entrega ao acreditar. Porque diz a palavra que quando ele escutou aquelas pessoas falando, se levante porque Jesus te chama, Bartimeu jogou o manto fora. E naquela época era muito comum os mendigos, os cegos, as pessoas que tinham alguma doença, alguma situação assim, elas usarem até o manto como uma forma de identificação. Para que as pessoas ao redor olhassem e falassem, aquela pessoa ali, ela é cega, aquela pessoa ali é uma mendiga, aquela pessoa ali, ela está numa situação que não é bom nem que a gente chegue perto. Era excludente mesmo. E quando o Bartimeu joga fora é porque ele já sabe que ele não precisa mais daquele manto. Ele nem tinha encontrado ainda com o Senhor e ele já joga o manto fora, porque ele sabia que ele não precisava mais daquilo. E ele vai até Jesus. E me chama muita atenção nesse evangelho os verbos. Porque Jesus, diz o evangelho que Jesus manda chamar Bartimeu. Jesus não vai até Bartimeu, mesmo ele sendo cego, coitadinho. Ele fala, chama ele. E aí diz a palavra que Bartimeu que tem que ir até Jesus. Muitas vezes a gente fica esperando as coisas do nosso colo, as coisas na nossa mão. Jesus vem, Jesus faz, e nós não queremos ir até Ele. Volto a dizer, muitas vezes nós estamos à beira do caminho, e mesmo cego, Bartimeu vai até Jesus. E quando Jesus lhe pergunta o que ele quer, e ele fala que eu veja, Jesus responde para ele assim, vai, tua fé te salvou. E aí o evangelho termina dizendo que Bartimeu não foi, Bartimeu seguiu Jesus. Bartimeu podia ter ido embora. Jesus não chamou ele para seguir. Você não quer ser curado, filho? Tá aqui sua cura. Toma, pode ir embora. E Bartimeu segue Jesus. Quem eu sou? Um Bartimeu que verdadeiramente grita filho de Davi, olha para mim e quando escuta e recebe a cura, começa a seguir o Mestre? Ou eu fico recorrendo a Jesus só para as minhas necessidades? Só para as minhas emergências? E é bonito a gente ver que Bartimeu sabia muito bem o que ele queria. Mestre, que eu veja. Jesus vai falar no Evangelho, vós não sabeis pedir. Quando vocês pedem mal. A gente não sabe o que quer, a gente não entra em comunhão, a gente não entra em acordo. O que você quer hoje, meu irmão? O que você precisa, Dona Angelita, Maristela, Jaze, Joana, Marcos? O que é que você quer? O que é que nós precisamos?
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo a graça de verdadeiramente nos colocarmos no caminho e não mais na beira dele. Que sejamos verdadeiramente Teus seguidores. Não queremos ser daqueles que silenciam os que gritam por Ti, os que gritam no seu comportamento, até no seu mau comportamento, porque não estão ainda no caminho. Queremos, Senhor, ser daqueles que dizem aos demais: coragem, se levanta, o Mestre te chama. Como Bartimeu, Senhor, queremos hoje lançar fora os nossos mantos, aqueles rótulos, aqueles pecados de estimação, aqueles defeitos de estimação que a gente ainda carrega como um manto sobre nós e que faz com que até os outros nos rotulem. Hoje nós queremos jogar fora, Senhor, e ir até Ti. E indo ao Teu encontro, Senhor, nós Te pedimos a graça de enxergar, porque queremos ver o caminho pelo qual Tu andas para Te seguir. Nós não queremos receber uma cura e ir embora. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não nos comprometemos na caminhada, pelas vezes que silenciamos aqueles que gritam, pelas vezes que nos apegamos ao pouco que tínhamos, pelas vezes que não fomos ao Teu encontro e que não permanecemos na caminhada. Nós cremos firmemente na Tua presença eucarística e por isso pedimos que nesse momento de comunhão espiritual o Senhor visite a nossa alma. Visita também, Senhor, o nosso irmão José Felipe da Silva Faustino, que tanto precisa de Ti neste momento, que tanto precisa enxergar. Visita a nossa irmã Vitória Fonseca, a nossa irmã Ariane, toda a sua família. Todos precisamos, Senhor, nos colocar no caminho e Te seguir. Nós queremos e precisamos, Senhor, enxergar. Em todos os maus momentos da minha vida foram bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso negar, foram nestes momentos que pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida em pastor voltei, como filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, ao humus cheguei, caminho encontrei, e no Seu amor eu sei que eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde cheguei. Eu grito para Te ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde cheguei. Eu grito para Te ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Nós Te pedimos também, Senhor, ouvindo aqui o clamor da nossa irmã da Poli, que o Senhor visite a nossa tia Célia,
e que ela também possa retomar o quanto antes o seu caminho em Ti. Nós a confiamos, assim como todos estes que nós apresentamos nesse início de comunhão espiritual, a vossa Mãe Santíssima, aquela que enxergou o caminho, aquela que te seguiu neste caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, querido irmão, querida irmã, pela sua presença aqui na comunhão espiritual. Quero reforçar aqui o lembrete da nossa irmã Joana. Entramos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos essa graça de nos adentrar nesse coração que nos cura, nesse coração que nos protege, que nos dá descanso e que também nos dá força. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia de adoração. Se você puder, visite uma igreja, um sacrário, um lugar onde o Senhor esteja exposto e adore aquele que nos faz voltar a enxergar. Estivemos reunidos e permanecemos unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira, que o Senhor abençoe a todos nós.